Todos querem ter a liberdade, mas nem todas as pessoas sabem usá-la corretamente. Isso é um fato um pouco triste. Mas o que seria liberdade? Segundo o dicionário, liberdade é condição de uma pessoa poder dispor de si, faculdade de fazer ou deixar de fazer uma coisa, livre-arbítrio, faculdade de praticar tudo aquilo que não é proibido por lei, o uso dos direitos do homem livre. Na Bíblia, nós vemos que Deus, Ele deu o livre-arbítrio para a humanidade, Ele nos deu a liberdade. Mas muitas pessoas acham que ser cristão não é ser livre. Mas qual é a verdade a respeito disso? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal Ruminando a Palavra para refletir acerca das verdades bíblicas. E já aproveitando que eu utilizei esse termo, obviamente a verdade é o que está na Bíblia e não o que, seja lá o que for que o pensamento das pessoas disser contrário. Nós podemos ter certeza que a Bíblia está dizendo a verdade, mas por que muitas pessoas se confundem? A verdade é que, sendo cristãos ou não, todos nós somos livres, afinal, Deus nos deu livre-arbítrio. Mas o que podemos ver é que nossas atitudes, todas elas têm uma consequência. Lá no Salmo 119, do versículo 44 ao 45, fala o seguinte: todos os dias obedecerei à tua lei, eu sempre a cumprirei. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Muitas pessoas se confundem achando que nós não somos livres quando seguimos a Deus porque estaríamos presos a regras e a mandamentos. Mas, na verdade, apenas nós sabemos utilizar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, e escolhemos obedecer aos mandamentos de Deus, porque reconhecemos que Ele, como infinitamente mais sábio do que nós, sabe o que na verdade deve ser feito. E nós resolvemos ouvir os conselhos dele. E esse Deus que se preocupa com a gente diz que nós não devemos tomar uma série de atitudes conhecidas por nós como pecados. O que o mundo fala que nós não temos liberdade de fazer, que é pecar, na verdade, nós temos a liberdade de negar o pecado. E, inclusive, nós conquistamos essa liberdade através de Jesus. E um versículo que está na Bíblia que confirma isso é João 8,34. Fala o seguinte: Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. A prova disso é que você não consegue passar um dia sequer sem fazer uma besteira. Nós temos vontade de pecar. Eu vou falar por mim agora nesse exemplo. Quando eu vejo uma placa na grama com o nome "não pise na grama", sinceramente, eu tenho vontade de pisar só porque a placa me disse para eu não pisar. É um exemplo besta, mas é verdade. Só que através de Cristo, eu consigo dominar esse meu desejo. Eu tenho liberdade para dizer não a esse erro que eu estaria cometendo. A placa está lá não é à toa. E por mais que eu sinta vontade, eu tenho liberdade para dizer não a esse meu desejo que está errado. Enfim, nós sentimos vontade de pecar o tempo todo. E Jesus nos ajuda a dizer não a esses pecados. Afinal, Gálatas 5:1 fala o seguinte. Espera que eu não abri. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Afinal, como eu falei antes e como a Bíblia confirmou, nós éramos escravos do pecado. E sem a ajuda de Jesus, de onde vamos ter forças para conseguirmos não fazer coisas erradas? Eu vou dar um exemplo bem extremo, mas não deixa de ser um exemplo e foi o que veio à minha mente. É um exemplo de liberdade que o mundo diz ter e diz que nós não temos. Que seria, por exemplo, a liberdade de usar drogas. Bom, nós temos a liberdade de dizer não para elas.
enquanto que as pessoas que não têm Jesus não têm a mesma facilidade de dizer não a essas coisas. E as pessoas que cedem, por exemplo, a essa tentação de usar drogas, acabam se prejudicando e acabam perdendo a liberdade, ficam presas no vício. A liberdade que o mundo oferece, a liberdade que o mundo oferece tem que ser essa, entre aspas mesmo, acaba prendendo as pessoas na verdade, pois a verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo. E além da liberdade de dizer não para pensamentos e atos errados, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós também ganhamos a liberdade de chamar o Criador do Universo de Pai, de podermos chegar nele e falar o que nós quisermos. Lá em Romanos 8:23, um versículo bem conhecido, fala o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Nós, por termos a natureza pecaminosa, não poderíamos chegar assim simplesmente e termos o direito de chamar Deus de nosso Pai, de nos chegarmos a Ele e falarmos com Ele. Mas através do sacrifício de Jesus, nós conquistamos esse direito. É uma pena que muitas vezes a gente nem aproveita, né? Mas nós, de fato, temos a liberdade de falarmos com Deus sobre como nós estamos nos sentindo, sobre alguma tentação que a gente esteja passando, sobre alguma dificuldade. Nós podemos pedir para Deus ajudar fulano, ajudar cicrano. Nós podemos pedir para Deus nos ajudar. Nós podemos falar com Deus qualquer coisa. E Ele sempre vai estar lá pronto para nos escutar, embora desde o princípio nós não mereçamos. Através de Jesus nós ganhamos esse direito e podemos dizer que realmente somos livres. E o que eu estou fazendo nesse vídeo é anunciando às pessoas que ainda estão sob a falsa definição de liberdade que o mundo dá. Nós precisamos mostrar para elas o que é realmente ser livre. Nós, filhos de Deus, temos real alegria de termos a liberdade. E agora, para finalizar meu pensamento, gostaria de ler um versículo com vocês. Esse fica em Efésios 3:12. Ele fala o seguinte: por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Convido vocês a participarem de uma oração juntamente comigo para agradecermos a liberdade que nós temos em Cristo. Meu Pai, muito obrigada porque nós somos livres. Nós podemos dizer isso com toda a certeza. E sabemos que foi só através do Senhor. Obrigada porque temos a liberdade de chegar ao Senhor e falarmos o que quisermos. Podemos contar com o Senhor para qualquer coisa. Afinal, o Senhor nos deu livre acesso. Que nós possamos aproveitar mais, meu Pai. Nós podemos, inclusive, chegar no Senhor e simplesmente pedirmos ajuda para falarmos não ao pecado que nos tenta todos os dias. Obrigada, meu Pai, por sempre estar nos ajudando. Amém. Agora eu gostaria que vocês meditassem na letra dessa música. Ela se chama Hoje Eu Sou Livre e é cantada por Paulo César Brito. Na minha vida, sempre eu tentei viver de tal maneira que eu tivesse
Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de meditar sobre essa palavra. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você gostou, deixe o seu joinha e até a próxima!